a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 24 de julho de 2021, sábado. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos aqui na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, São Mateus contando então uma parábola do reino. Lembrando que ontem Jesus contou a parábola, ou explicou pelo menos a parábola do semeador, que ele é o semeador, que a semente é a sua palavra, a palavra de Deus, e que a terra somos nós ou os nossos corações. Pois bem, Jesus conta uma outra parábola dizendo que o reino dos céus é comparado a um homem que semeou uma boa semente no campo. Ele dá exemplo de trigo, porque no trigo existe uma erva daninha bem semelhante ao trigo, que é o joio, e que quando estão juntas num mesmo tamanho, elas são muito parecidas e a olho nu é muito difícil descobrir quem é quem. A diferença vocês vão ver numa foto que eu vou estar mostrando agora para vocês, e basicamente, posteriormente, quando cresce e amadurece, se percebe um pouco mais a diferença. E a diferença crucial é que o trigo tem a sementinha, tem a massinha, que é o trigo depois para fazer o pão, etc. E o joio não tem nada. Portanto, o joio e o trigo só se parecem nas aparências, exteriormente. Interiormente, o trigo tem conteúdo e o joio não tem conteúdo. Por isso, então, Jesus disse aqui nesta parábola que os empregados foram até o dono do terreno perguntar se ele não tinha semeado boa semente, porque o que pode acontecer é que em meio às sementes do trigo pode ter ido semente de joio. Jesus disse que o dono da terra disse que não, foi semeado uma boa semente. À noite, um inimigo seu foi e semeou o joio, algo falso, que não é verdadeiro, que é só aparência de trigo, mas que na realidade não tem conteúdo interior, portanto é o joio. Jesus vai dizer então posteriormente que o patrão disse que é necessário se crescer e quando tiver tudo maduro, na hora da colheita, ele então vai separar o joio do trigo com mais tranquilidade, vai colher o joio e lançar ao fogo e o trigo no seu celeiro. Percebe-se aqui na leitura da Lectio Divina exatamente a questão do externo, do exterior e do interior. Talvez há muitas pessoas, Jesus está dizendo isto, talvez há muitas pessoas que se parecem trigo, que se parecem com o céu, que parece que estão fazendo coisas boas, mas no interior não é nada bom, no interior é joio, é algo falso. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, podemos perguntar então, nós estamos sendo joios ou estamos sendo trigo? Estamos só com a aparência de trigo ou também temos o interior de trigo? O reino de Deus está crescendo em nós como a semente que foi lançada no Evangelho de ontem. Jesus está dizendo a palavra de Deus está crescendo em nós verdadeiramente como um trigo, como o reino dos céus.
como a palavra de Deus, como a fé verdadeira e autêntica, estamos vivendo verdadeiramente a doutrina de Jesus Cristo, portanto, estamos sendo verdadeiramente cristãos ou estamos só aparentemente vivendo como cristãos e o nosso interior é vazio, é um interior de joio? O que precisa ser desenvolvido em nós, então, para não vivermos só de aparência, só parecer trigo e na realidade ser joio? O que precisamos renunciar e o que precisamos colocar em nós, adquirir em nós, que vem da parte de Deus, para sermos trigos verdadeiros? Qual parte da doutrina de Jesus nós precisamos absorver ainda, acrescentar em nossa vida ainda, na nossa cultura, na nossa mente, na nossa memória, no nosso coração, para de fato sermos trigos, bons trigos, para de fato sermos bons cristãos, para de fato pertencermos ao reino dos céus? Com essa meditação, vamos para a resposta então a Deus, que é a oração. Na oração vamos dar a resposta a essa meditação, dizendo aquilo que precisamos renunciar, aquilo que precisamos adquirir, que queremos adquirir do reino dos céus, que queremos adquirir da palavra de Deus, da doutrina de Jesus, mas que nem sempre conseguimos sozinhos e por isso precisamos da ajuda e da intervenção de Deus, sobretudo a graça do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós te pedimos, eu te peço a graça do teu Espírito Santo, que incorpore em nós, que penetre em nós, que coloque em nós, ó Senhor, toda a sua doutrina, toda a sua graça, toda a sua caridade, para que possamos ser verdadeiramente trigos e crescer a sua graça em nós, crescer a graça do reino de Deus em nossas vidas, para estarmos sempre juntos de Deus no céu. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.